E aí galera, tudo bem? Primeiro A, primeiro B, bom dia, bom dia. Continuando aqui as propriedades periódicas, vocês devem lembrar, na última aula nós falamos sobre raio do átomo, raio iônico, não é isso? Ou seja, o raio de um cátion, o raio de um ânion, beleza? Nós vamos falar hoje sobre a segunda propriedade periódica, que é a energia de ionização, ou também conhecida como EI. Energia ou potencial de ionização. Vamos dar uma olhada, né? Qual é o conceito de energia de ionização? Olha, é a energia que é necessária para remover, retirar, né? Um ou mais elétrons. A ideia, inicialmente, tirar um, pode tirar um segundo, pode tirar um terceiro elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então essa é uma verificação prática, experimental. Então a energia que é empregada para arrancar, para remover um ou mais elétrons de um átomo neutro no estado gasoso, né? Um átomo isolado, normalmente o átomo vai estar neutro, é átomo, isolado no estado gasoso. Beleza? Então é isso, a definição. Coloquei aqui uma equação que nós vamos analisar bastante. Olha, X, zero, neutro, gasoso. Então é um átomo no estado gasoso. Olha, nós estamos aplicando uma energia para arrancar um elétron desse átomo. Então a gente aplica uma energia e aí vai virar X mais, porque eu arranquei esse um elétron, gasoso, X mais e sai o elétron aqui, olha. Sai daqui um elétron, beleza? Quem é essa energia? Essa energia é a energia que nós chamamos de energia de ionização. A energia necessária para arrancar, remover esse elétron, tá bom? Agora pensa comigo assim. Os elétrons, eles são removidos, são retirados lá da camada de valência. Pensa comigo. Um gás nobre que é estável, ele vai fornecer facilidades ou dificuldades para retirar esses elétrons? Pensa, um gás nobre que é estável. Nós temos que tirar elétrons da camada de valência dos átomos. Um gás nobre já é estável, ele não quer ceder os seus elétrons. Então, na tabela periódica, os gases nobres, eles oferecerão uma maior dificuldade para retirar esses elétrons, tá? Os metais, eles já querem doar elétrons, então a tendência é um pouco mais fácil de retirar o elétron. O ametal fica ali no intermediário, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Vamos pegar aqui um exemplo mais prático dessa equação genérica. Pegamos aqui o sódio que é um metal alcalino. Nós vamos aplicar uma energia, né? Uma energia de ionização para remover um elétron lá da camada de valência do sódio. Removendo um elétron da camada de valência do sódio, você sabe, fica Na+. E libera um elétron. E aqui há aquela neutralização, né? Um elétron, que é uma carga negativa com uma carga positiva, deu zero. Mesma coisa aqui, para manter, né, a quantidade total de carga de um lado do outro. Uma negativa com uma positiva vai dar zero, beleza? Então essa é a equação de ionização. Eu vou ter que, de energia de ionização, eu vou ter que fornecer uma energia para arrancar um elétron. Então vejam, eu tenho aqui um elemento, a energia, ele vira o cátion, porque é para arrancar elétron, e libera elétrons. Tudo bem? Essa é a equação geral. Fique esperto aqui, gás, aqui também gás. Beleza? Vamos aqui num cantinho para a gente verificar o que acabamos de falar aí. Olha só. A gente pode generalizar. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. De novo, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Vamos pensar numa coisa. Um átomo grande, galera, um átomo bem grandão, ele tem a sua eletrosfera, a camada de valência, bem distante do núcleo. Então, o núcleo ele vai exercer pouca força em relação ao elétron da camada de valência, porque está muito longe.
Então a atração que esse núcleo exerce é pequena. Então esse elétron, ou os elétrons da camada de valência, são retirados com mais facilidades. Quando um átomo ele é pequeno, a camada de valência dele, a eletrosfera dele, vai estar próxima do núcleo. Então o núcleo acaba exercendo uma força de atração muito mais intensa. Então para eu arrancar elétron de um átomo pequeno, que tem a sua eletrosfera, sua camada de valência mais próxima do núcleo, eu vou encontrar muita dificuldade. Então, para retirar esse elétron, eu preciso de muita energia. Dá para retirar? Dá, mas precisa de muita energia. Então, o que a gente pode concluir? Que átomos grandes, né, eles são poucos atraídos, a camada de valência, pouco atraído pelo núcleo. Então, a energia que eu preciso empregar para arrancar esse elétron ela é menor. Agora, um átomo pequeno, a atração entre ele e a eletrosfera é grande. Para eu arrancar esse elétron, eu tenho que fornecer muita energia, eu preciso de muita energia para poder arrancar, tá bom? Então, generalizando, a ideia é essa. Aí eu peguei aqui um exemplo de um metal, ó, o alumínio, e fiz a distribuição eletrônica dele, para que vocês percebam isso que a gente está comentando e que vai comentar mais ainda. Ó, essa é a camada K, essa é a camada L, isso aqui é a camada M. Então vejam, na camada M é a camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência? Ó, tem 2 mais 1. Tem 3 elétrons na camada de valência. Ou seja, se ele tem 3 elétrons na camada de valência, tem que retirar esses 3 elétrons. Por quê? Do jeito que ele está aqui, ele não está estável. Então, esse metal precisa doar esses 3 elétrons da camada de valência. Por quê? Se saírem esses 3 elétrons, a camada L assume e o total de elétrons dá 8, configuração eletrônica de um gás nobre, e aí é estável. Aí é só ir para correr para o abraço e ser feliz aqui, tudo bem? Então, olha só, 8 elétrons. Fechou. Então, vamos pensar aqui. Vamos retirar 3 elétrons. Só que a gente não pode retirar os 3 elétrons de uma vez só. As retiradas são sucessivas, ou seja, tira um, tira um segundo, tira um terceiro e assim por diante. Só que à medida que a gente vai retirando elétrons, perceba uma coisa, ó, o alumínio, primeira energia de ionização dele foi 578 e virou Al+, porque foi um elétron que foi retirado, removido. Galera, olha o tamanho do desenho. Esse é um átomo, aqui é um cátion, né? Eu retirei um elétron só. Olha, é como se retirasse, por exemplo, esse elétron daqui, ó. Retirei um elétron só. Ele virou Al+. Só que eu tenho que tirar mais 2. Então eu vou aplicar uma segunda energia de ionização. E vejam que essa energia de ionização, a segunda, ela é bem alta, olha só. Aqui era 578, aqui é 1820, ou seja, ela é alta. Por quê? Porque quando ele perde elétrons, né, o tamanho do átomo diminui, né? Lembra de cátion e ânion, tirando o elétron do átomo, vira um cátion, fica pequeno. Colocando elétrons num átomo, vira um ânion, fica grande. Então aqui retirar elétron ele vai ficar cada vez menor. Então ele ficou pequeno. Então é muito mais difícil para arrancar elétrons. Agora pensando no Al virando Al2+, nós vamos aplicar uma segunda energia, né, para arrancar um segundo elétron. A primeira energia arranca um elétron desse, a segunda energia arranca mais um elétron desse, e aí ele vai virar Al2+. Vejam que o tamanho ficou menor ainda. Beleza, galera? Vejam só, essa primeira energia, 578, para se transformar em Al+. Essa segunda energia, 1820, para se transformar em Al2+. Aí eu já retiro mais um elétron, falta um. Para eu retirar um elétron desse daqui, para virar Al3+, o que é necessário? Uma outra energia. E olha só o valor da outra energia, 2.750. Você percebeu que ela vai aumentando, né? Então aqui, olha, nós teremos o Al3+, ou seja, nós removemos todos os elétrons da camada de valência. Agora pensa comigo, se sucessivas retiradas exigem energias cada vez maiores, imagina só
esse momento aqui, olha, vou apagar esse momento aqui, ó. Imagina só, retirando os elétrons da camada de valência, a penúltima camada estável agora, está estável, com 8 elétrons. Imagina se nós aplicarmos uma quarta energia de ionização. Uma quarta energia de ionização entraria em camadas mais internas, camadas que já estão estáveis. Para arrancar esse elétron, eu consigo, só que eu preciso de muito mais energia para arrancar esse elétron. Ou seja, quando arrancar os elétrons da camada de valência, as energias vão crescendo, num ritmo razoável de crescimento. Agora, quando você retirou os elétrons da camada de valência e quer retirar elétrons das camadas mais internas que já são estáveis, dá um salto muito grande, muito grande. Então, uma quarta energia de ionização para esse daqui seria muito, mas muito, muito maior, né? Comparado, ó, se eu fizer isso, ó, vai ficar muito, muito maior do que essa terceira energia. Ó, energia seria a quarta, seria muito, mas muito maior. Porque eu estou entrando em camada que, ó, é estável, ó, camada estável, configuração eletrônica de um gás nobre. Então vejam, quando eu observar aumentos assim, ó, isso aqui é uma energia, isso aqui é uma segunda energia, aqui é uma terceira energia. Agora, se eu observar uma energia muito assim, olha, qual o significado? Primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização, por exemplo, quarta energia de ionização. Ou seja, percebam que a quarta ela subiu muito, ela deu um salto muito grande. Não foi mais ou menos proporcional, o salto foi absurdo. A gente já espera essa mudança, esse crescimento. Isso já é esperado, ó. Da primeira para a segunda aumenta, da segunda para a terceira aumenta, da terceira para a quarta aumenta, mas esse aumento da terceira, nesse caso, para uma quarta, indica que esse elemento tem 3 elétrons na camada de valência e o quarto elétron a ser retirado é de uma camada que é estável. Tudo bem? Então, quando der um salto muito grande, acontece que eu entrei numa camada estável. Não era para tirar, mas dá para tirar? Dá para tirar. Vejam só aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, ó, e deixar como estável, tá vendo? Primeira energia de ionização sempre será menor que a segunda energia de ionização e será menor que a terceira, que será menor que a quarta, que a quinta e assim por diante. Beleza? Essa é uma verificação. Vocês não vão precisar memorizar esses valores serão dados, ok? Agora, vejam só, né? O que acontece aqui, ó. Eu vou apagar aqui, só para a gente ter uma noção melhor do que eu estou falando, ó. Vou apagar aqui, galera. Imagina só que você tem aí algo parecido com isso aqui, ó. Ó. Aí você tem isso aqui, ó. E tá, você está percebendo uma diferença? Sim, né? Grande, né? Olha só. Vamos imaginar, retirar um elétron desse para chegar nesse estágio, beleza. Retirar um elétron desse para chegar nesse estágio, olha só, o grau de energia foi muito alto. Então quer dizer que essa primeira energia de ionização retirou o elétron, um elétron. Agora, a segunda energia de ionização aplicada em cima desse, né, ela vai ser muito alta para chegar aqui. Qual é o significado disso? Que esse elemento, ele tem lá um elétron na última camada, né? E você vai retirar esse elétron com muita facilidade. A retirada de um segundo elétron, né, ela já vai ser um pouco mais difícil, tá bom? Então, quer dizer que talvez tenhamos atingido lá a camada que é a camada estável do elemento, tá bom? Então, quando der esse salto muito grande na energia, é porque eu bati numa camada que já é estável com configuração eletrônica de um gás nobre.
Beleza? A gente volta com mais exemplos aí e a gente vai fechar, né, essa primeira parte aí de energia de ionização, tá bom? Segura um pouquinho aí que a gente já volta. Tchau.